Fala galera, tudo bem? Depois das últimas reviravoltas até chegarmos na luta principal do UFC 311, Renato Moicano contra Islam Makhachev, muita coisa aconteceu e eu vim deixar os meus palpites aqui para essa luta, fazer uma análise técnica sobre os dois e falar também um pouquinho sobre a carreira do Moicano até chegar nesse atual momento. Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo, vambora! Bom, acho que não tem só como analisar essa luta sem lembrar do histórico do Renato Moicano até chegar nesse atual momento enfrentando o Islam Makhachev, atual campeão da categoria peso leve. Quando o Renato Moicano ainda era peso pena, ele tinha enfrentado José Aldo e Zumbi Coreano. Aí ele decidiu mudar de categoria, tinha 2 derrotas consecutivas, a gente sabe que, querendo ou não, é uma situação meio difícil, o cara tá na corda bamba ali, resolveu subir pro peso leve, enfrentou Damir Hadzovic. Moicano era ranqueado no peso pena. Ele não foi ranqueado no peso leve, mesmo tendo uma vitória expressiva sobre o Damir Hadzovic, ele não conseguiu uma posição no ranking. E eu acho que isso influenciou muito os próximos passos do Moicano. Ele fez 9 lutas no peso leve, só que querendo ou não, muitos desses nomes, eles estavam ali começando a galgar posições boas no ranking, né? Não eram Dustin Poirier, Justin Gaethje, a galera ali do topo da categoria, até Dan Hooker mesmo, que antigamente era melhor ranqueado, né? Paddy Pimblett eu acho que nem tava ainda na categoria, mas o fato é, o Renato Moicano, naquele momento em que ele subiu pro peso leve, ele deveria ter sido ranqueado, e não foi. E pra quem tá falando que essa luta aconteceu muito cedo, que não deveria ser o Moicano, eu acho que se o cenário tivesse sido outro, claro, o Moicano enfrentaria outros nomes e provavelmente se ele tivesse vencido, ele estaria disputando o cinturão. Não nesse momento, talvez, mas eu acho que próximo disso. Afinal de contas, só na categoria peso leve, o Moicano fez 9 lutas até chegar nessa luta contra o Beneil Dariush, 9º colocado do ranking no peso leve. E claro, né, os ventos favoreceram para que nessa noite o Islam Makhachev enfrentasse um Renato Moicano faminto, sedento por essa vitória e pelo cinturão. Tudo aconteceu muito rápido, o Renato Moicano já estava avisado ali previamente para bater o peso. E querendo ou não, o Parrumpinha, né, o Marcos da Mata, ele é head coach tanto do Renato Moicano quanto do Arman Tsarukyan, então ele sabia tudo o que estava acontecendo com o Tsarukyan, teve uma lesão nas costas, foi uma lesão grave, inclusive ele falou no papo com a G-Fight, né, o Parrumpinha falou no papo com a G-Fight o que aconteceu, como o Arman estava se sentindo e o quão difícil também foi ele ter saído dessa luta, porque afinal de contas é um sonho, mas o Renato Moicano estava pronto, e eu acho que um ponto crucial aí é que o Parrumpinha, sendo o head coach tanto do Moicano quanto do Arman, ele tá com todo o jogo do Islam Makhachev embaixo do braço. Eu acho que, por mais que sejam atletas diferentes, né, momentos diferentes, o Parrumpinha já estudou o Islam. E isso é muito importante, porque quando o head coach já tá preparado para aquele atleta, é muito mais fácil dele saber adaptar o jogo do Moicano para aquela luta. Por mais que o Moicano não tava treinando pro Islam, né, tava treinando pro Dariush, mas no próprio papo ali com a G-Fight, ele fala, poxa, são 2 caras canhotos, são 2 caras que tem como base o jogo de chão, tem uma trocação ok, mas, assim, eles são próximos, digamos assim. Claro, o Islam tem muita qualidade técnica, o Beneil Dariush talvez não seja tão técnico quanto o Islam, mas ambos são canhotos, ambos têm como base o jogo de chão, e o Moicano, querendo ou não, já estava se preparando para essa luta contra o Dariush, né? Eu acho que não são caras totalmente diferentes nesse sentido, de falar, poxa, não, o cara é destro, é da trocação. Não, até que a base ali pode ser adaptável. Tendo em vista tudo isso, a gente tem o Renato Moicano, que bateu 70,3 quilos ali, o peso do campeão, e vai para essa disputa contra o Islam Makhachev. O Moicano tem como base o jogo de chão, mas eu acho que ele vem se aprimorando cada vez mais na trocação, a gente pôde ver isso nas lutas dele, ele vem se tornando um cara muito versátil e cada vez mais confiante na trocação, trabalha muito bem o ground and pound, a gente viu isso tanto na luta contra o Jalin Turner, que teve aquela reviravolta no UFC 300, estava lá inclusive torcendo pro Moicano, e agora na luta contra o Benoit Saint-Denis, ele quedou o Benoit e trabalhou muito as cotoveladas. Eu não acho que ele vai quedar o Islam, até porque eu já vou passar os dados do Islam aqui, principalmente em defesa de queda, mas o Moicano também tem um bom aproveitamento de defesa de queda, são 73% de defesa de queda bem sucedida, então assim, o Moicano ele foi quedado pelo Rafael dos Anjos, muita gente tá mostrando esse vídeo aí, sim, ele foi quedado, mas ele não tava nem se preparando pra lutar, ele tava em Brasília, tava com a família dele, tava comendo, tava tranquilo, e aconteceu de chamarem ele pra essa luta.
luta. Nesse caso, ele tá treinado, ele já vem, né, aprimorando o jogo dele ali, a gente sabe que é diferente, né, quando o atleta tá ali tranquilão, de repente, pô, pintou a luta, subiu lá. Pra esse caso, não, ele já tava treinando, por mais que seja pra enfrentar outro atleta, mas o Moicano já tava em camp, eu acho que isso pode sim fazer a diferença nesse momento. Do outro lado, a gente tem um campeão sólido, que é Islam Makhachev, a gente já conhece ele, vai pra mais uma defesa de cinturão contra um cara diferente, né, ele tava treinando pro Arman. O Renato Moicano é um atleta completamente diferente, né? Mas eu acho que isso não vai fazer com que o Islam mude de estratégia. Eu acho que o Islam não vai mudar o jogo dele. Eu acho que o jogo dele vai ser o mesmo. Vai ser trocar um pouco, colocar pra baixo, tentar abafar até conseguir a finalização. Eu acho que melhor do que finalizador, ele é esse cara de abafar o jogo, de colocar o wrestling dele em ação, cozinhar até achar um momento crucial ali. Mas tem um ponto importante. Eu acho que às vezes ele se expõe um pouco na trocação, ele arrisca um pouco mais. Se a gente for comparar o Islam com o Khabib, eu acho que o Khabib ele se expunha menos na trocação. Ele trocava 2, 3 golpes, já tentava a queda e ali ele trabalhava o jogo dele. O Islam não, ele tenta um pouco mais esse jogo e eu acho que ele é bom trocador sim, não é à toa que ele nocauteou o Volkanovski, né? Triste lembrar, mas importante lembrar desse fato. Claro, o ponto principal do jogo do Islam é o jogo de solo, né? É o wrestling muito bem feito, é o jogo de quedas ali. O Renato Moicano, ele vem se aprimorando cada vez mais nisso. Eu acho que ele colocou o Benoit Saint-Denis para baixo com bastante facilidade, foi logo no começo da luta ali, mas eu acho que vai ser difícil pro Moicano defender as quedas. Por mais que ele tenha uma defesa boa, o Islam é muito superior nesse quesito. Pra gente embalar esse vídeo aqui, razão fica com o Islam Makhachev, emoção com o Renato Moicano, estarei na torcida pelo Moicano, não tem como não torcer pelo Moicano na noite de hoje. Eu acho que, mais do que ninguém, ele sabe que ele é azarão nessa luta, mas o MMA é um esporte imprevisível, então vamos acompanhar essa luta e amanhã eu faço um vídeo aqui de resultados pra gente debater se aconteceu o que a gente esperava ou não. Deixe sua opinião aí, se inscreva aqui no canal, deixa um like se você gostou desse vídeo e vambora assistir o UFC 311.